O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, estamos iniciando mais um Jornal em Foque. Você que está nos acompanhando pelas nossas redes sociais, pelo nosso Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv. Você também pode nos acompanhar, lembrando a reprise, 5 horas da tarde na TV com Santos e também no mesmo horário, 5 horas da tarde, Rádio Santos FM, 92,5 MHz, mais uma possibilidade de você acompanhar o Jornal em Foque, seja no Daio, seja no aplicativo da Rádio Santos FM. Aliás, uma forma também do nosso convidado de hoje acompanhar o programa, o áudio do nosso programa também, o professor Luiz Fernando Prestes, ele que está há mais de 1000 dias, já participou aqui do Jornal em Foque, há mais de 1000 dias pedalando pelo mundo, literalmente aí, é um feito histórico, ao lado, é claro, do Belmiro, o seu fiel companheiro Belmiro. Professor, é um prazer o senhor está de volta aqui depois de mais de 3 anos aí, né? Quase 3 anos, né? É isso? Quase 3 anos, 42 países, 25 mil quilômetros percorridos de bicicleta junto com o Belmiro. E é claro, temos imagens aqui para quem está nos acompanhando. Muito obrigado pela sua presença. Agora o senhor está do lado do Ocidente, depois de ter passado um bom período no Oriente. Bom dia, professor, ou boa tarde, dependendo do horário que o senhor está falando aí. No caso aí, boa tarde, quase noite, mas muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Pois é, nós voltamos para o Ocidente agora, o que é uma felicidade. O Oriente é sensacional, é como você entrar em outro mundo praticamente, principalmente quando você vai para a Índia, Paquistão, Nepal. Mas o Ocidente é uma delícia, né? Porque a gente está nós temos uma comida parecida com a brasileira, os hábitos são mais parecidos, a cultura em geral é mais parecida. Então eu estou muito feliz de estar de volta para o Ocidente depois de 1 ano e meio praticamente no Oriente. Foram 4 meses na Índia, 3 meses no Paquistão. Nós fomos para o Afeganistão, que é muito diferente. Ficamos 6 meses no Nepal. Mais áreas orientais da própria Rússia, né, áreas islâmicas da Rússia. Então eu estou bem feliz de estar de volta no Oriente. A Índia é muito diferente, ficamos 4 meses na Índia praticamente. Então é um prazer estar de volta ao Ocidente novamente. Nós estamos agora na Geórgia, nós estamos pertinho da fronteira com a Rússia. Geórgia, estamos do lado da fronteira com a Rússia, acabamos de cruzar a fronteira com a Rússia. E estamos perto da Turquia, nós vamos para a Turquia, a partir de amanhã eu pego a estrada de novo em direção à Turquia, mas é um prazer estar de volta. Inclusive esse programa está sendo gravado em razão também do fuso horário, né? Então, em razão disso, neste momento, você que está nos assistindo, o professor já está em direção à Turquia, mais centenas, milhares de quilômetros aí, pedalando aí nesse aspecto. Professor, ao longo desses mais de 1000 dias que o senhor, inclusive, tem no seu Instagram, aliás, é importantíssimo você acompanhar o Instagram do professor aí, Pedalando na História, professor Luiz Fernando Prestes, que também é professor de História, imagina quantas aulas maravilhosas ele vai depois passar para os nossos internautas, ouvintes e principalmente seus alunos também. Um Instagram muito legal também. Professor, fazendo um resumo, né?
quando o senhor começou essa ideia, esse projeto, e chegando aí esses mais de 1000 dias depois, como que o senhor faz um balanço aí nessa etapa? Como o senhor falou, mais aí 1 ano e meio aí só no Oriente, que é uma outra cultura, tudo diferente, os perrengues que o senhor teve, inclusive, há exatamente 1 ano mais ou menos, no finalzinho de junho, o senhor estava no Paquistão, se eu não me engano, passando por um perrengue enorme aí, né? E até para relatar, tem até um vídeo também, se o Felipe depois puder colocar também, há exatamente 1 ano, a situação, os dramas que o senhor passou, e aí, junto com o fiel escudeiro Belmiro, né? Não é à toa porque é Belmiro, né? Que o senhor é santista fanático pelo Santos Futebol Clube, né? Enfim, relatar aí essa ideia. O senhor imaginava passar todo o tempo, quando o senhor concedeu a entrevista, o senhor imaginava, obviamente, uma viagem mais curta, porque mais tempo, mais despesa, tudo simultaneamente, né? Mas esse período se prolongou e prolongou bastante aí. Como é que foi aí essa mudança de rota aí no meio do caminho? Que é claro, guerras, o senhor enfrentou guerras, terremotos, o senhor também enfrentou problemas de terremotos também, entre outras intempéries aí, mas é claro, o seu grau de conhecimento sobre o ser humano e grau de conhecimento sobre a nossa história é indiscutivelmente fantástico. Então, gostaria que o senhor fizesse um resumo aí, quando o senhor saiu daqui de Santos, e aí, hoje, já passados aí esses quase 3 anos aí, o quanto que o senhor efetivamente conheceu, agregou e, obviamente, pode falar para os seus alunos, é claro. Eu comecei a pensar nessa viagem durante a pandemia. Antes eu já tinha feito algumas viagens internacionais de bicicleta. Então eu tinha ido para Uruguai, Argentina, Inglaterra, Itália, Espanha, França. Mas na pandemia, né, todo mundo assim, em quarentena, preso em apartamento, etc., trabalhando aí em Santos. Eu trabalhava em Santos no GPAG, no Universitas e no Carmo, 3 grandes colégios, saudades dos alunos, das alunas, dos colegas de trabalho. E durante a pandemia eu comecei a pensar, falei, sabe quando você percebe que a vida pode não ser tão longa quanto a gente imagina, que de repente, né, você pode ir embora e tem tanta coisa bonita para ver nesse mundão, tanta história, tanta natureza. E aí eu decidi, então, né, suspender meu trabalho, minha vida de professor e viajar pelo mundo. No início eu previa uma viagem de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, mas isso acabou se estendendo. Por conta de problemas, são muitos perrengues numa viagem como essa, desde a guerra, por exemplo, quando eu planejei a viagem, comprei a passagem, não tinha guerra na Ucrânia. A Ucrânia era um local previsto para eu passar por lá. Então foram feitas muitas mudanças por conta disso. A guerra de Israel e Irã não existia, né? Essa tensão que acabou se transformando em guerra, agora com a entrada dos Estados Unidos, que deixou tudo ainda mais difícil. Então, o planejamento era bem mais simples, era sair de Portugal, chegar até a China e voltar. Só que durante esse período muitas coisas aconteceram, e aí a gente vai alterando, né, vai adaptando o roteiro original, e eu acabei indo até o Nepal, que não estava previsto, só China. Eu acabei chegando no Nepal, e a viagem acabou se tornando uma viagem de 3 anos e meio. Nós estamos já com 3 anos e 4 meses, e ela vai acabar se tornando uma viagem de 3 anos e meio. Nós estamos agora voltando para Portugal. Mas a gente precisa decidir ainda se eu vou para a Noruega até o Círculo Polar Ártico ou não. Quando eu estiver na França, ali na Itália, França, eu vou decidir se iria até a Noruega ou não. Noruega no Círculo Polar Ártico, que dá uns 2.500 quilômetros mais ou menos da Itália. Então, essas foram as adaptações que aconteceram por conta de todos esses problemas geopolíticos. Porque a Europa é estável, não há grandes problemas na Europa. Mas quando você entra para a Ásia, aí há muitas regiões instáveis politicamente. A origem dessa instabilidade é principalmente disputas que aconteceram por quando a União Soviética implodiu, né? Disputas territoriais entre todos esses países, e por conta de tensões que existem entre Índia e Paquistão, Paquistão e Afeganistão, Irã e Paquistão. A Ásia é uma bagunça. Eu estou agora numa área que a gente chama chamada geograficamente de Cáucaso, né? Estou na Geórgia. A Geórgia, todo lado da fronteira com a Rússia, acabamos de sair da Rússia. A Geórgia tem 20% do território ocupado pela Rússia. Mas por quê? Porque são áreas russófonas que se separaram da Geórgia, com apoio da Rússia, claro, a população era de maioria russa, etnicamente, elas se separaram da Rússia,
Eles separaram da Geórgia, perdão, e existe uma tensão enorme aqui entre georgianos e russos. A Geórgia, coitada, não tem como se defender da Rússia, que é gigante. A Geórgia é um país com 3 milhões de habitantes, 3 milhões e meio de habitantes. E a Rússia tem 150. Agora, com as áreas que ela ocupou da Ucrânia, ainda mais. Então, há muitas tensões. Assim, foi uma viagem que a Ásia foi dramática, a parte asiática da nossa viagem. E também a gente enfrenta outros tipos de dificuldade quando muda a cultura, né? Nas áreas islâmicas, os cães são considerados animais impuros. Você me pergunta, mas por quê? Porque na época do Maomé, não existiam pets, né? Nem na Europa existiam pets. Os cães eram todos animais de trabalho. E na área onde surgiu o islamismo, né, na Península Arábica, os cães eram assim acusados pelas pessoas de comerem cadáveres de pessoas que morriam nas estradas, etc. E por isso o Maomé taxou os cães como animais impuros. Então, nas áreas islâmicas, é muito difícil arrumar hotel para ficar com o belmeiro. Entrar em restaurante, mercado, algumas coisas do tipo, esquece, é impossível, simplesmente. Mesmo quando as pessoas oferecem. A gentileza islâmica é um absurdo. Né? Os islâmicos, os muçulmanos são extremamente gentis com a gente. Mas sempre tem ali uma queda de braço com o belmeiro, sabe? Assim, no Irã, o segundo povo mais gentil da nossa viagem, o primeiro foi o russo. Era muito comum quando a gente chegava numa cidade, as pessoas queriam que a gente fosse dormir na casa delas. Só que eu dizia, beleza, eu vou, mas o Belmiro tem que ir junto. E aí isso causava um problema na hora. Nossa, mas como é que eu faço, né? Porque o cão, a minha religião não permite. Eu falei, então você tem que dar um jeito, porque ele vai junto, senão eu não vou ficar na sua casa. A gente era disputado no Irã, como era na Rússia, que são os dois países com as populações mais gentis. Rússia número 1, Irã número 2. Toda a nossa viagem. Então, esse problema. É Nós curioso. somos muito bem tratados pelos muçulmanos na América Latina. Muito. Eles sempre relevavam o problema do Belmiro. Sabe aquela coisa? Tudo bem, o cachorro tá com você, ok, vamos fazer de conta que não tem problema. Rússia, né, o povo russo e iraniano, né, e a gente do Ocidente, ainda mais nesse momento, né, o ataque dos Estados Unidos, Israel no Irã, muitas vezes se fala justamente dessa visão, né, do povo, né. Isso em loco, isso se percebeu em loco a visão que o Ocidente tem em relação ao povo russo e o povo iraniano. Uma coisa são os governos, outra coisa é a população. Isso fica muito claro, né, professor? O senhor acabou de falar exatamente isso, né? O povo russo, a gentileza do povo russo e o povo iraniano também, que está passando também por esse momento tão complexo também. O povo, principalmente o povo, que é que sempre, a gente sabe que a corda sempre estoura para o lado mais fraco, que é no caso da população. Exatamente. Eu sempre digo para as pessoas: governos são governos, pessoas são pessoas. A imprensa em geral, ela sempre tem uma visão geral sobre o país, né? Uma visão generalista, porque ela não está lá, não está visitando as pequenas cidades, etc. Então é uma visão muito associada ao Estado, aos Estados nacionais. Numa viagem como a nossa, nós ficamos muito pouco em capitais. Nós estamos de bicicleta, então a gente está passando pelas pequenas vilas, pelas pequenas cidades. Então a gente tem um contato direto com o povão, nas vilas, nas pequenas cidades, nas médias, nas grandes. E a gente é recebido sempre com muita gentileza pelas pessoas. Exceção de áreas turísticas, né, onde o turista é associado a uma caixa registradora. Precisamos tirar dinheiro, ganhar dinheiro desse cara, vender alguma coisa para ele. Então, a exceção das áreas turísticas, a gentileza é absurda. E a gente consegue perceber também as diferentes nuances. Então, por exemplo, nós ficamos 3 meses no Irã. Na época, o Gabriel estava comigo, meu filho. Ele pedalou um período com a gente. No Irã, a gente conheceu pessoas de todos os tipos, nas pequenas, nas médias, nas grandes cidades, pessoas que adoravam os ayatollahs. O apoio aos ayatollahs é enorme no Irã. E conhecemos pessoas que detestavam os ayatollahs e queriam uma mudança de regime. Dos dois tipos nós conhecemos. Mas a gente percebeu, por exemplo, que os ayatollahs têm apoio, um apoio grande no Irã. Principalmente nas pequenas cidades. A gente não ouviu falar mal dos ayatollahs nenhuma vez nas pequenas cidades. Nas grandes a gente ouviu. Precisamos mudar, isso aqui é um absurdo. Eu detesto esses ayatollahs. Eu queria que esse Khamenei, né, Khamenei morresse. A gente ouviu isso nas grandes cidades, de pessoas que são assim os dissidentes, mas que não podem falar sobre isso, porque senão são presos, né? Nossa, não coloca isso no seu Instagram, por favor. Esse é um papo informal aqui, senão eu tô ferrado.
E na Rússia é a mesma coisa, mas na Rússia a gente percebeu uma dissidência bem menor. Ou seja, em síntese, os russos apoiam Putin. Assim, é raro ver um dissidente na Rússia. Eu encontrei uma pessoa que falou mal do Putin com as centenas que eu conversei, porque nós entramos 3 vezes na Rússia e uma vez no Irã. Então o apoio ao Putin é grande na Rússia. Viu? As pessoas são muito assim, essa coisa do patriota, tem que fazer mesmo, tem que cuidar dos russos que estão nas outras repúblicas, que é o caso da, da justificativa que o Putin dá para a invasão da Ucrânia. Né? A justificativa é os ucranianos estavam tentando acabar com a cultura russa das minorias que moram no Donbass, que é a área que fica a leste do Rio Don. Então, eles estavam tentando acabar com os russos lá, os russos estavam sendo humilhados. Então, o Putin tem razão. Eu escutei isso bastante na Rússia, inclusive de pessoas que não votaram no Putin. E não, eu não voto no Putin e tal, eu não gosto dele no sentido político, mas a guerra está correta. Então, o apoio à guerra na Rússia é enorme, por incrível que pareça. Mas no Irã a gente viu uma divisão muito forte. No Irã. Esse gancho, professor, até porque a imprensa, de forma geral, ocidental, não tem esse conhecimento e muitas vezes fazem as críticas, muitas vezes infundadas. É importante o senhor que está em loco, conheceu, conversou, né? O senhor foi um grande repórter aí do cotidiano das pessoas, isso que é importante. Mas agora, pegando esse gancho desse episódio, obviamente, eu não sei aí na Geórgia, agora o senhor está do outro lado, obviamente, no Ocidente, mas esse episódio que aconteceu neste final de semana, né, ataques Israel, Estados Unidos, no Irã, como que o senhor avalia, aí como historiador, pelo seu conhecimento que o senhor vivenciou isso na prática aí, qual vai ser a resposta, né, na sua visão, qual vai ser a resposta do Irã dentro desse contexto? E há uma preocupação, a entrevista também com o ex-ministro Celso Amorim, que é um assessor especial hoje do presidente Lula, ele deu uma entrevista para o UOL, colocando uma preocupação muito grande, ele nunca viu uma tensão tão grande no Oriente Médio. O senhor acha que há um risco real da gente, pelo seu conhecimento, não só da história, mas também de loco, há um risco real da gente avançar e crescer ainda mais essa questão, a Rússia, papel da China, que até agora ainda não tinha efetivamente se posicionado, enfim, como é que o senhor avalia aí pelo seu conhecimento e, é claro, contato em loco da cultura e, obviamente, dessas questões tão emblemáticas neste momento tão delicado que está vivenciando o Oriente Médio? Quando eu estive no Irã, nós passamos muito tempo no Irã, 3 meses de bicicleta, andando pelo país inteiro. Então a gente visitou desde grandes cidades como Tabriz, Isfahan, que foi atacada agora, inclusive, Natan, passamos do lado das instalações nucleares de bicicleta, no centro do país, Teherã, capital, até vilas e cidades menores. A gente percebeu, então, um apoio muito forte aos ayatollahs. E eu cheguei a conversar com autoridades, porque nós somos recebidos nas pequenas e médias cidades, principalmente nas pequenas, como assim, celebridades, porque não passam turistas por lá, os turistas só vão nas atrações turísticas das grandes cidades. Então eu cheguei a ficar em casa de prefeito, no interior do Irã, em casa de governador regional, sabe, no Irã. E a gente ouvia falar sempre, apesar do apoio ao Ayatollah, eles sempre repetiam, o Irã não vai construir arma atômica. Eles repetiam isso pra gente, porque eu conversava sobre isso, né? E essa coisa do enriquecimento de urânio e tal, o Irã pretende produzir uma bomba, na verdade, eu perguntava para eles, né? Porque daí o Irã ficaria em igualdade de condições com Israel em relação ao poderio militar, né? Tendo bombas nucleares. E eles sempre negaram. Não, o Irã não vai, o nosso líder, o Khamenei, eles chamam de Khamenei, não vai produzir, é uma decisão dele, nós apoiamos e não vão produzir arma nuclear. A gente sabe que é mentira, né? Eles vão produzir, evidentemente, arma nuclear. Eles vão destruir Israel? Eu imagino que não. Eu imagino que a produção de uma arma nuclear, as armas nucleares costumam ser armas de dissuasão, de defesa. Por quê? Porque se você ataca seu inimigo com armas nucleares, você também vai ser atacado e você é destruído também. Na época da Guerra Fria, existia o chamado equilíbrio do terror. Os Estados Unidos não podiam atacar a União Soviética não podia atacar os Estados Unidos com armas nucleares, porque ambos seriam destruídos. Então, assim, se o Kennedy apertasse o botão num ataque nuclear à União Soviética também apertaria o botão e lançaria um ataque nuclear contra os Estados Unidos, e ambos seriam destruídos. E isso, evidentemente, não interessa a ninguém.
Então, o que eu penso é que o Irã vai produzir armas nucleares. Vai. Se não tiver pronta já, vai ficar pronta nos próximos meses. E vai acontecer o mesmo, eu penso que vai acontecer o mesmo equilíbrio do terror, né? O Irã tendo armas nucleares, evidentemente, jamais poderá atacar Israel, porque receberia um contra-ataque nuclear também de Israel e dos Estados Unidos, talvez até da Inglaterra e da França, que também tem armas nucleares. A arma nuclear é muito destrutiva, mas eu acredito que Israel vai construir, porque talvez seja a única forma de Irã, perdão, seja a única forma do Irã de trazer um certo equilíbrio militar contra Israel, porque Israel é muito avançado tecnologicamente no setor militar, e o Irã é atrasado, principalmente quando se trata de aviões, né, de marinha. A marinha iraniana é extremamente atrasada, a aeronáutica iraniana também. O Irã não consegue competir com Israel militarmente, embora seja um país com uma população enorme, 90 milhões de habitantes, contra 10 de Israel, né? Então eu vejo a situação assim. A situação é muito tensa. Eu, por exemplo, sempre defendi a existência de Israel, eu considero a existência de Israel legítima. O que o Hamas fez lá em outubro de 2023 foi uma vergonha, um absurdo, inaceitável, mas eu também considero muito complicado e inaceitável os ataques contra o Irã, né? Então, eu penso assim, Israel e os Estados Unidos não têm coerência, já que eles possuem armas nucleares, os Estados Unidos cerca de 3.500, Israel calcula-se 90, 100, e o Irã, queiram ou não, ele vai ter armas nucleares em breve, porque ele domina o processo de enriquecimento de urânio, né, de separar o 238 do 235, que é usado nas armas nucleares. E você pode destruir a usina, o processo de enriquecimento em Natanz, etc., mas eles sabem produzir as centrífugas, que podem estar espalhadas pelo país, e eles em breve. Você pode atrasar o processo, impedir, eu acho muito difícil, a não ser que haja uma mudança no governo iraniano, no Estado iraniano, né, que os ayatollahs caiam e que o Irã se transforme numa república democrática. Aí a situação pode mudar, mas isso não parece muito simples de acontecer. A República Islâmica Teocrática Iraniana, ela tem apoio da população, eu senti apoio da população, principalmente no interior, 100%. Nas cidades maiores há uma certa dissidência. Para aqueles que não conhecem, o Irã é uma república teocrática. Você tem o Khamenei acima do parlamento, do presidente da república e do judiciário, entendeu? O parlamento decidiu alguma coisa, o Khamenei precisa concordar ou não, senão a decisão está derrubada. A presidência da república, qualquer decisão importante, ela consulta o Khamenei se ele dá ok ou não. E o judiciário é completamente atrelado ao Khamenei, né, que é o Ayatollah Khamenei. A decisão contrária é proferida, é sentenciada, senão o juiz é demitido imediatamente. Então é uma república teocrática, a religião está acima da democracia. Existe uma democracia em tese no Irã, em tese, cheia de filtros, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque senão dá para ficar falando sobre isso por horas. Mas existe um sistema de representação mais ou menos democrático no Irã, mas todo ele está abaixo das decisões do Khamenei. Professor? E até o senhor está indo para a Turquia também, Turquia do lado ocidental, né? Porque também, né, professor, aí o Oriente Médio é um ponto de interrogação. Já tivemos a Síria, temos a própria, obviamente, Palestina, infelizmente, a situação que está, momento tenso. O senhor acredita que, até o mapa aí mostrando muito bem aí a questão de Israel, do lado do Líbano, a Síria, o Iraque, né, a Jordânia, né, Israel nem faz fronteira direta ali com o Irã, né, os outros países da Arábia Saudita. O que o senhor acha, pelo seu conhecimento, o que o senhor acha que pode acontecer aí dentro desse cenário aí geopolítico, né, no Oriente Médio, e obviamente o impacto que isso deve trazer para a economia do mundo, né, porque você tem já ali fechamento do estreito, ali do Irã já fechando, né, circulação de embarcações, de navios aí petroleiros, enfim, o que impacto que isso pode provocar, e pela sua experiência, até onde a Rússia, do Putin, que o senhor falou agora há pouco, também a China, né, podem aí se manifestar ou podem agir em relação a esse momento delicado que está vivendo o Oriente Médio. É difícil, né? O que se acredita hoje é que Israel e o Irã manterão uma guerra aérea, com mísseis, bombardeios de aviões, no caso israelense, contra o Irã, porque o Irã não tem aviões modernos o suficiente para
bombardear Israel e conseguir voltar. Os aviões iranianos são mais antigos e eles não têm essa força aérea forte como Israel tem. Então acredita-se que eles vão manter uma guerra aérea durante algum tempo. Israel tem bombas nucleares, todo mundo sabe, mas ele não pode jogar no Irã, porque isso é considerado inaceitável do ponto de vista internacional. Se Israel atacasse o Irã com bombas atômicas, ele provavelmente se isolaria completamente do mundo, correriam sanções, isso se Israel não fosse invadido, até ocupado por uma força internacional, porque isso não é considerado admissível. É inadmissível jogar bombas nucleares, né? Depois, né, houve apenas 2 ataques nucleares na história contra o Japão, e desde então isso não é aceitável mais. O que eu acredito é que Israel, em algum momento, vai ter que sentar com os palestinos para permitir a existência da Palestina. Não vejo outra saída. Aquela tensão não vai acabar enquanto eles não sentarem e não fecharem um acordo de paz definitivo. Até porque o ataque contra Gaza criou um ódio enorme dos muçulmanos contra Israel. Então, países que estavam se aproximando de Israel para fazer acordos de paz de longo prazo, como a Arábia Saudita, a própria Turquia, que estava se aproximando, se distanciaram. Porque o que está acontecendo em Gaza é terrível, né? Um massacre enorme. A faixa foi completamente destruída, as cidades foram. Israel vai ter que negociar em algum momento. E contra o Irã, talvez seja a mesma coisa, mas eu imagino que os ayatollahs estão produzindo essa bomba em algum local subterrâneo no Irã, e em algum momento eles vão explodir uma bomba. Essa é a forma de você dizer para o mundo: agora a gente é potência nuclear. Agora ninguém mexe mais com a gente. Que foi assim com a Coreia do Norte. Depois que ela explodiu a primeira bomba, ela disse: não, nós vamos continuar tendo bomba, porque isso é importante para a nossa defesa. E acabou. Porque a verdade é que, desde que as bombas atômicas foram criadas, né, Estados Unidos primeiro, depois União Soviética, depois Inglaterra, um monte de países, França, Israel, Paquistão e Índia têm bombas nucleares, Paquistão e Índia, depois Israel, etc., foi feita o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. E foi criada a Agência Internacional, né, que cuida para que as armas nucleares para que o número de nações que possuem armas nucleares não aumente. Só que, quando foi criado o Tratado de Não Proliferação e a Agência Internacional, na Segunda Guerra Mundial, esperava-se que quem tem armas nucleares, na época, inicialmente, eram só Estados Unidos e logo depois a União Soviética, desmantelassem seus arsenais. Só que eles não fizeram isso. A Rússia tem 4.500 armas nucleares, calcula-se. Estados Unidos, 3.500. Então, se os países que detêm não topam conversar para que eles desmantelem seus arsenais, como fez a África do Sul, o único país a produzir armas nucleares e que desmantelou, depois que acabou o regime racista do de Klerk, depois que o Mandela assumiu, a África do Sul desmantelou seu arsenal nuclear. Se as demais nações não fizerem isso, eu acho que é uma tendência de ampliação do número de países nucleares, vamos chamar assim. Porque se o Irã produzir, a Arábia Saudita vai querer. A Turquia também. Vocês sabem, né, que no mundo islâmico não há uma unidade, há uma disputa enorme entre a Arábia Saudita e o Irã. Até há pouco tempo, o Irã considerava a Arábia Saudita como seu principal inimigo, não os Estados Unidos. A Arábia Saudita considerava o Irã como seu maior inimigo. E a Turquia tem enormes diferenças com o Irã também. O Irã é xiita, a Turquia e a Arábia Saudita são sunitas. Se o Irã produzir armas nucleares, é possível que haja uma corrida nuclear na região. E a Turquia e a Arábia Saudita queiram produzir também. Ou então, que a Arábia Saudita e a Turquia façam um acordo com os Estados Unidos ou com quem detém armas nucleares para garantir um guarda-chuva nuclear em caso de ataque iraniano. Mas a Turquia domina o processo de enriquecimento de urânio e ela poderia produzir armas nucleares em pouco tempo, assim como o Brasil, né? Se você dominar o processo de enriquecer urânio, que é separar o 238 do 235, o 235 que é importante, você pode produzir armas nucleares com certa facilidade. Demora alguns meses ou poucos anos para você produzir as armas nucleares. E o Irã, no primeiro momento, se ele produzir a arma atômica, ele vai ter uma arma grandona, que nem a Fat Boy, que foi lançada em Nagasaki, uma arma de toneladas. A Coreia do Sul, a Coreia do Norte, por exemplo, ela produziu primeiro armas nucleares enormes, e depois ela conseguiu ogivar, transformar a arma numa arma pequena que cabe na cabeça de um foguete. Então, o Irã ele tem 2 passos. O primeiro passo é produzir a arma nuclear, e eu acredito que ele vai produzir. E o segundo passo é ogivar, diminuir o tamanho dela para caber na cabeça de um foguete. Isso demora mais alguns anos. Então, da noite para o dia, que o Irã vai se transformar numa potência militar nuclear. Mas eu acredito
Porque Israel tem armas nucleares. E aí vai dar início a uma corrida nuclear na região, eu acho. Triste isso, né? Preocupante, professor, preocupante. Professor, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos já no segundo bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no Jornal em Foque de hoje, trazendo como convidado um programa gravado o professor Luiz Fernando Prestes, ele que está no Instagram, quem quiser acompanhar aí a história do professor Luiz aí, o Pedalando na História, é um sucesso aí, milhares de seguidores, 42 países, 25 mil quilômetros percorridos, ele e o seu fiel escudeiro Belmiro, que aparece nas imagens também. Belmiro é um companheiro e tanto aí do professor, né? Ajudou aí muitos perrengues aí também, né, professor? Tem algumas imagens aí também, né? Rumo ao Irã, nas montanhas silenciosas da Armênia, paisagens bucólicas e inesquecíveis, frio rumo ao Irã. O Belmiro ali, né? Os desafios, né, professor? Não foram... Quando você vê essas imagens aí, né? Quantas imagens, quanto tempo de filmagem, professor? Impressionante. Isso vale um livro. Um livro, só pretende escrever um livro também, professor? Um livro, um seriado, filme, enfim. Qual é depois a sua ideia, depois, obviamente, que o senhor estiver aqui de volta a Santos? Eu não sei ainda. É possível. Talvez um documentário ou um livro, não sei. Eu tenho muitas anotações. E dá para contar bastante dessa experiência que a gente teve em outros países, com as pessoas, né? Com a natureza, que é sensacional. Então é possível que isso exista sim. Mas só para terminar de responder a outra pergunta que você me fez, né? Sobre assim, a tensão na região por conta da guerra, a gente percebe que aqui na Geórgia é mais tranquilo, porque aqui é um povo cristão ortodoxo. Nas áreas islâmicas da Rússia, Paquistão e Índia, a reação contra Israel é enorme. Na nossa segunda entrada na Rússia, há mais de um ano, quando começou a invasão israelense a Gaza, depois daquele ataque absurdo do Hamas contra jovens que estavam numa rave, não, uma vergonha que o Hamas fez, a gente quase foi agredido na Chechênia, que é uma área muçulmana. Na época estava eu, Belmirão, e um francês pedalando com a gente. E quando nós entramos na Chechênia, a Chechênia é o lugar mais tenso do sul da Rússia, uma área muçulmana muito tensa. Há outras áreas muçulmanas muito legais na Rússia, o Daguestão, a Ingushétia, mas a Chechênia é difícil, eu não gosto da Chechênia. Quando nós entramos lá, nós fomos abordados por adolescentes que falaram: "Oh, de onde vocês são? Vocês são israelenses, né? Vocês são israelenses", eles falaram, "vocês são israelenses". E aí eu tive que mostrar meu passaporte, falar: "Eu sou brasileiro, Brasil é amigo dos muçulmanos". O francês que estava comigo fez uma gracinha com os moleques: "Ah, que israelense nada". Foi agredido, levou um chute, caiu de bicicleta. E eu só não fui agredido porque eu mostrei meu passaporte, porque hoje em dia a gente está na era da internet. Então, quando você vê um míssil atingindo um hospital ou uma escola, isso chega na internet minutos depois.
E aqueles adolescentes estavam impactados com as imagens do início do ataque israelense a Gaza. Então eu quase fui agredido, o francês que estava comigo foi. Agora, nas áreas cristãs é mais tranquilo. Por exemplo, no Nepal, o Nepal gosta dos israelenses, a Índia é amiga dos israelenses. Os israelenses são muito bem tratados na Índia. Eu pergunto, mas por quê? Porque os palestinos são associados ao Paquistão, que é o grande inimigo da Índia. Então, assim, muçulmanos amigos do Paquistão, judeus e israelenses amigos da Índia. Então tem tudo isso, cheio de nuances, cheio de diferenças, que só vai conhecer quando você vir para cá. Você vê. Literalmente conhecer da história, né, professor? Literalmente mesmo aí. Mas quem sabe assuntos não vão faltar aí para livros, né? E obviamente seriados, enfim, material. Daqui a pouco aí os grandes players aí procuram o professor Luiz e falam, professor, olha, gostei do seu material. Professor, até pegando o gancho, o senhor falou da natureza. E a gente tem aí, isso é indiscutível, o senhor percorreu aí ao longo da sua trajetória, e que ainda não acabou, é claro, mas especialmente no Oriente, aí onde havia rios, oceanos, hoje são desertos. O senhor percorreu muito isso daí. Como que as mudanças climáticas, ou o efeito do homem, a participação do homem, aí só in loco mesmo, o senhor atestando isso, como está afetando efetivamente esses países, geralmente países muito pobres também, né? Comunidades muito pobres, carentes, que agora tem que percorrer mais quilômetros ainda para poder pegar água, às vezes não tem acesso à água. A gente vê muito aqui, infelizmente, em alguns lugares no Brasil, já melhorou muito, mas é claro, no Nordeste principalmente, mas é uma realidade. E aí, a sua experiência aí, como o senhor vê essa questão climática justamente, porque, obviamente, todos os seus cálculos, se baseia, o tempo que você vai percorrer, o vento, o clima, né, se vai chover, o calor ou não, o frio, né, tudo isso daí, obviamente, é a grande bússola para se percorrer ou adiar suas viagens. Mas o que isso está mudando, conversando, obviamente, com os nativos também, o que isso está mudando na prática aí, que o senhor pode trazer para os nossos internautas, telespectadores e ouvintes? Então, as conversas que a gente tem com os locais, vou chamar de locais, são assim, unânimes. As áreas mais frias estão menos frias agora. Isso está afetando direto as populações, está esquentando muito o clima. Então as pessoas falam, por exemplo, você está vendo aquela montanha ali? Ali havia uma pista de esqui. Ela foi fechada, não tem mais neve nela agora. Aqui onde eu estou em Gudauri, antes a temporada de esqui ia de final de dezembro, metade de dezembro, até maio. Agora vai até abril, diminuiu. As áreas onde antes fazia 35, 36, agora faz 40. Então tem menos água em rios. Às vezes chove demais em determinada época e fica meses sem chover. Pô, eu visitei o Mar de Aral, que era um mar que existia na Rússia, que desapareceu, né? Tanto por mudanças climáticas, mas principalmente por uso abusivo da água. No Irã, tem um mega lago na área curda do Irã, tá secando o lago. Né? O Mar Cáspio, que é o maior lago do mundo, o Mar Cáspio ele é alimentado pelo Volga e por uma série de rios europeus. O Mar Cáspio está diminuindo a quantidade de água, porque a evaporação aumentou demais. Eu cheguei a visitar áreas do Mar Cáspio, uma área, depois eu posso mandar uma foto para vocês, onde havia uma placa, proibido nadar. Só que a água está 150, 200 metros da placa agora. Você tem que andar um monte, porque o Mar Cáspio está diminuindo em quantidade. No caso do Mar Cáspio, como ele tem muita água, o processo é mais lento. Mas ele já perdeu, acho que 20 metros. Então, assim, está mudando muito o clima e é uma unanimidade. As áreas turísticas estão sendo muito afetadas, principalmente as áreas turísticas de esportes de inverno, que precisam de neve, e está tendo menos água. Está acontecendo uma tragédia no mundo inteiro. E na Ásia o problema é seríssimo, né? Porque eles têm verões muito quentes. Nós passamos por áreas do Afeganistão, Índia, Paquistão, que você não consegue sair de dia. Nós ficamos, por exemplo, em Islamabad, no Paquistão, que está esquentando demais, que eu só conseguia sair com o Belmiro. Nós ficamos 2 meses e meio em Islamabad esperando o visto indiano. A gente só conseguia sair até 7 da manhã e depois de 8, 9 da noite. O Belmiro ficava 12 horas sem poder ir ao banheiro. Ele segura bem, não tem problema, porque por causa do calor. As temperaturas eram entre 46 e 47 durante o dia, com sensação térmica de 61, 62, porque a mar era muito úmida. Então, assim,
de dia não tem mais nada. No Irã, nós passamos por cidades em que há agora férias durante o ano por causa do calor. O Irã é um país ainda. O Irã não é pobre, mas é um país que ainda não tem estrutura para colocar ar-condicionado em todas as escolas públicas. Então, na maior parte das escolas do Irã, onde não há ar-condicionado, eles dão espécies de suspensão de aula por uma semana, 2, às vezes 3, até que passe aquela onda de calor no verão. Aí diminui um pouco a temperatura, voltam as aulas. Aí, de repente, chegou uma outra onda de calor, vai durar 2 semanas, aulas suspensas, férias no meio do semestre por 2 semanas, porque eles não têm condição de botar os alunos dentro de uma sala de aula. Então, assim, é uma tragédia que está acontecendo e que está tendo já efeitos. Em Islamabad e nas cidades ao sul do Irã, é uma coisa maluca. O comércio abre 8 da manhã e vai até às 11. Às 11 ele fecha. Imaginem vocês, o comércio inteiro fecha. As pessoas desaparecem da rua. E aí, por volta das 6 da tarde, quando a temperatura começou a baixar, as lojas reabrem e vão até 10, 11 da noite. É assim na área sul do Irã, gente. O Paquistão, os comércios não fecham, mas as pessoas, pelo menos em Islamabad, no sul, que é mais quente, provavelmente acontece a mesma coisa. Mas as pessoas somem. Então, assim, passou 8, 9 da manhã, fica um deserto o comércio, mesmo em capital como Islamabad. E as pessoas voltam a sair no final da tarde só, e aí o clima é melhor. Então, assim, está afetando muito a vida das pessoas, é uma tragédia que está acontecendo. Também uma relação direta, né? Aumento da temperatura, aumento também de doenças, né? O senhor também imagina como é que é a saúde? O pessoal aqui reclama muito do SUS, né? Mas como é que é a saúde pública nesses outros países aí, o conhecimento que o senhor tem, né? Certamente o senhor teve ao longo desses mais de 3 anos aí também alguns perrengues aí também nesse sentido. Como é que funciona essa questão da saúde pública, o atendimento à população, porque a gente só pegou uma população com poder aquisitivo maior, mas a grande maioria pessoas com sérios problemas econômicos, sociais também. Como é que funciona isso daí nesse sentido, professor? Varia muito, né? Há países com sistema de saúde, só que menos avançados públicos, né? Mas menos avançados que o SUS, que só ajudam no caso de doenças mais graves, e assim mesmo hospitais com menos estrutura que os brasileiros. E há outros países em que isso varia de estado para estado. Na Índia, por exemplo, dependendo do estado, tem um sistema público que atende mais ou menos bem a população. Em outros estados, não. No Irã, a mesma coisa. Então, isso varia. Há países em que, por exemplo, no Nepal há um sistema público, mas ruim. Só que eles têm um sistema privado barato. Na Índia acontece a mesma coisa. Grande número de médicos permitem que haja um sistema privado acessível à população comum. Tá bem, um médico não custa caro, a internação não custa muito cara, mas é evidente que é uma internação, é um médico, é uma internação, por exemplo, mais simples, que não vai ter acesso à tecnologia de um grande hospital avançado, como também existe na Índia. A Índia é um país avançado do ponto de vista médico, só que isso para a população rica, para pobre não. Então isso varia de país para país, mas normalmente há um sistema público na Ásia de saúde, só que bem inferior ao brasileiro. Os hospitais públicos têm pouquíssimos insumos, tecnologia. O SUS brasileiro, pelo que eu percebi, é melhor do que o sistema público que eu acompanhei durante a viagem. E muitos desses países pobres, Paquistão, Nepal, dependem da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Quando eu estava no Paquistão, eu fui a um hospital da OMS. Na verdade, eu precisava tomar uma vacina contra poliomielite, era obrigatória para entrar na Índia. E aí eu aproveitei e tomei a minha 4ª dose de vacina contra a Covid. Mas era um hospital da própria Organização Mundial de Saúde, da ONU. E aí eles me deram, eu perguntei, né? Vocês têm vacina contra a Covid? Eles falaram, a gente tem, da Pfizer, tal, a nova vacina que, né, atende contra vários novos tipos de linhagem de vírus. Eu falei assim, eu posso tomar uma como estrangeiro? Eles falaram, claro, de graça, eu acabei tomando. Então varia bastante o sistema de saúde. Mas, no geral, há um sistema de saúde público precário. E aí o pessoal reclama muito, né? Não é fácil não. Aqui então, professor, outra coisa também a gente vê com saúde, mas tem a ver com a alimentação também e água, né? O senhor falou agora há pouco dos impactos, mas aí são alguns perrengues também, né? Que a gente sabe com a medida que vai mudando, vai dificultando, a qualidade da água vai piorando também em alguns países.
o que o senhor, quais são, assim, em termos de alimentação, até curiosidades, né, que o senhor identificou, quais foram os alimentos mais diferenciados que o senhor se deparou, né? A questão do consumo de água mesmo, né? Que em alguns países também você tem limitação, às vezes, para abastecimento de água. Como é que funcionou aí? Quais foram os grandes lembranças que o senhor tem sobre esses temas? Na Ásia, a água é um problema, né? Porque em alguns países a água não é potável, a água fornecida no sistema público de água, né? Ela não é potável. Então, assim, e a higiene é muito baixa. Cazaquistão, Uzbequistão, Índia e Paquistão, terrível. Afeganistão, terrível. Então, é muito complicado. Uma vez eu estava no Tajiquistão e aí eu vi pessoas pegando água do rio para beber. O cano estava numa parte, era um rio de montanha, né? Então o cano pegava a água um pouquinho acima de onde nós estávamos e as pessoas estavam enchendo garrafas para tomar a água do rio. Só que não era um rio que descia da montanha limpa, ele não estava descendo numa geleira. Era um rio que passava por várias cidades e vilas e o esgoto era jogado no rio. E as pessoas estavam bebendo a água do rio. Então, eu tive 2 vezes giardíase quando eu estava na Ásia, mesmo tomando todos os cuidados possíveis. Eu fiquei sem comer salada por 1 ano, porque eu não confiava na limpeza dos alimentos, só consumia alimentos ou assados ou cozidos, e mesmo assim eu peguei giardíase 2 vezes. Milhões de pessoas nesses locais têm a giardíase crônica. Então, não é mais uma diarreia, são fezes pastosas e elas vivem com isso a vida inteira. Então, um passa para o outro o tempo inteiro. A higiene é muito baixa na Ásia. É um padrão completamente diferente do ocidental. Quando eu voltei para a Rússia, foi um alívio, né? Pensei, nossa, eu estou longe das giardíases ou amebíases a partir de agora. Mas eu fiquei 1 ano, né, quase 1 ano e meio na Ásia, então foi difícil. A higiene dos caras é muito baixa e a água, né, além de estar diminuindo em quantidade por conta do aquecimento global, em muitos locais não é tratada. E as populações muito pobres têm que beber essa água não tratada. Classe média, média alta, toma só água engarrafada, né, água que vem da indústria. Mas a população pobre, infelizmente, vive com isso. Então, assim, a miséria no Paquistão e na Índia é enorme. No Afeganistão é um absurdo a miséria. O Afeganistão é um país miserável. O Afeganistão não tem praticamente indústria. Quando eu cheguei no Afeganistão, ficamos 2 semanas no Afeganistão. Depois de 3, 4 dias, eu cheguei em Cabul, a capital. Eu fui procurar um supermercado. Queria comprar algumas comidas, né? Ficamos num hotel 5 dias em Cabul. Aí eu entrei no supermercado, havia só produtos importados, com preços absurdos. Assim, macarrão Barilla, $5. Um molho pronto Barilla italiano, $8. Só produtos importados do Uzbequistão, da Rússia, da Europa inteira, bolachinha da Inglaterra. Aí eu pensei, pô, que absurdo, eu errei, né? Entrei no supermercado para turistas, ou para as pessoas ricas de Cabul. Quero entrar no supermercado com produtos afegãos. Aí eu visitei mais 3, 4, 5 supermercados. E sabe o que eu descobri? Que não tem produto afegão. Tudo é importado. Porque o país é tão pobre que ele não conseguiu desenvolver uma indústria ainda. Então a Ásia não é para amadores, é difícil. Você pode, evidentemente, ir para a Índia numa excursão que vai te garantir só acesso a hotéis 4 estrelas, restaurantes limpos para turistas. Você pode fazer isso. Mas na nossa viagem não é assim. Nós estamos de bicicleta, passando pelas pequenas vilas, cidades. E na Índia eu perdi peso pra caramba, porque eu não tinha coragem de comer nos restaurantes, um chão de terra, sem higiene nenhuma, cheio, com milhões de mosquitos. Foi um momento muito difícil da viagem. Professor, né, quando a gente fala sobre alimentação, né, limpeza, né, imagina o caos que deve ter, o senhor enfrentou aí ao longo desse longo período aí de 1 ano e meio que o senhor está falando, só no lado na área oriental aí, que a gente sabe das dificuldades aí nesse sentido. Professor, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos já no último bloco do Jornal em Foque aí, falando aí também do Belmiro e falando também das peculiaridades. Ser bom nesses momentos, ser brasileiro, né? O orgulho de ser brasileiro, a bandeira do Brasil realmente é importante nesses momentos. A gente volta para um rápido intervalo comercial. Estamos apresentando o Jornal em Foque.
O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foque, trazendo como convidado o professor santista Luiz Fernando Prestes, aí, que ele está percorrendo o mundo, literalmente, aí, pedalando na história, um Instagram aí fantástico, vale a pena você acompanhar, 42 países até o momento, 25 mil quilômetros percorridos de bicicleta, junto com seu fiel companheiro, o Belmiro. Belmiro porque, né, o professor nem é torcedor do Santos. E aí, professor, como é que está o Santos Futebol Clube? O senhor tem acompanhado as notícias do Santos Futebol Clube, o Neymar? O senhor que é um fanático pelo Santos Futebol Clube, torcedor aí, né, presente. Como é que o senhor tem visto o Santos Futebol Clube aí, o Pelé, o senhor estava também fora, né? O senhor já tinha viajado quando o Pelé faleceu, né? Já tinha viajado, professor? Já, né? Já, né? E aí, como é que é a imagem, o Santos Futebol Clube aí? Qual é a perspectiva que o senhor tem aí também pelo seu clube do coração? Excetuando Índia e Paquistão, onde não se fala em futebol, só em cricket e nos esportes que eles praticam, o Santos é famoso. Todo mundo sabe que o Neymar voltou para o Santos. Desde que a gente entrou no Uzbequistão, Cazaquistão, Rússia, todo mundo sabe que o Neymar voltou para o Santos. Então, assim, eu acompanho os jogos do Santos, assisto muitos pelo celular, às vezes pelo computador, quando eu tenho hotel. E então eu tenho acompanhado, né? Desde a tristeza do descenso até a volta agora, com dificuldades, mas a gente pelo menos saiu do G4. E o Belmirão tá aqui, brincando de bola. Belmirão. Ó, Belmiro. Então a gente está acompanhando, né? E é muito interessante, porque eles adoram o futebol brasileiro, as pessoas adoram. A galera mais velha conhece o Pelé, e a galera mais nova, Neymar, Ronaldinho, Ronaldo, Roberto Carlos, Rivaldo, eles citam todos esses. E alguns agora citam Vinícius Júnior. Então o futebol brasileiro, exceção de Índia e Paquistão, é muito assim admirado pelas pessoas. O Brasil é visto como o país do futebol, o melhor futebol do mundo ainda. Eles veem o Brasil, embora nós estejamos talvez decadentes, né? Pelo menos em termos de seleção nacional, e tal. As pessoas adoram o Brasil. Então o Brasil é muito bem visto. A bandeirinha do Brasil que eu levo abre portas. Primeiro porque quando eles veem um ciclista, né? Eles sempre pensam, é gringo. Normalmente eles acham que é alemão. Os alemães são grande parte dos ciclistas internacionais do mundo. Mas eles suspeitam que seja americano. Os americanos não têm muita moral na maior parte desses países que nós visitamos no Oriente, por conta do apoio a Israel, das áreas muçulmanas. Sabe, americano não pode vir aqui que é muito complicado. Mas a bandeirinha do Brasil abre portas. A gente é recebido sempre com um sorriso. Quando a gente está em países com educação boa, Uzbequistão, Cazaquistão, Rússia, Europa inteira, mas agora falando em Ásia, né? A parte russa da Ásia, Uzbequistão, Cazaquistão, Tajiquistão, onde tem educação boa, eles já reconhecem o país pela bandeira da bicicleta. Então, eles veem a bandeirinha brasileira, Brasília, Brasília, Brasilski. Eles falam Brasília ou Brasilski. E gritam, às vezes, na estrada, e a gente é muito bem recebido sempre.
Mas em países com educação de baixa qualidade, Afeganistão, norte da Índia, Paquistão, eles não sabem. Quando eu entrei na Índia, eu fiquei irritado durante um tempo, né? A bandeirona do Brasil enorme na minha bicicleta. E eles, de onde você é, né? Perguntando em inglês. Em determinado momento eu falei, eles estão tirando sarro de mim. E eu comecei a mostrar a bandeira. Ó, e a bandeira? Oh, mas de onde? Eu falei, você não lembra das suas aulas de geografia? Eu cheguei a questionar. E eles, puta, a gente não sei de onde é essa bandeira. Eu tinha que explicar daí que era do Brasil. Aí tudo bem. Em alguns casos, Brasil, o que é isso? Onde fica? Não sabiam sobre a existência do Brasil, norte da Índia, Paquistão aconteceu isso. Mas assim, em 99% dos casos, eles reconhecem, excetuando essas duas áreas, eles reconhecem a bandeira e nós somos recebidos sempre com sorrisos. Muitas vezes com estereótipo, né? O estereótipo do futebol e da mulher sensual e carnaval. Isso acontece bastante, principalmente entre homens mais velhos. Na Rússia eu cheguei a passar vergonha, sabe? Do tipo, tô num restaurante, o dono do restaurante faz a maior festa, oferece almoço e janta de graça, mas ele começa a fazer, tipo assim, Brasil, as mulheres sensuais, e começa a fazer, assim, mímica de bunda grande, sabe? Coisa do tipo. Eu cheguei a passar umas vergonhinhas, assim, em áreas islâmicas, inclusive da Rússia, por conta dos estereótipos sobre isso. E eles sempre citam carnaval e futebol. Então, o brasileiro é muito citado, é muito associado a um povo alegre, que gosta de futebol, carnaval, praia. É bem estereótipo mesmo. Bom, né, professor? Abriu as portas aí para o senhor e também se livrou de alguns perrengues também, imagine, né? Se livrou de alguns perrengues, né? A bandeira do Brasil, tem esse valor aí importantíssimo. O professor está levando a nossa imagem, tudo pelo mundo afora, é importante mesmo nesse aspecto. Professor, a gente já está na reta final. Gostaria de saber do senhor duas coisinhas. Primeiro, as dicas, né? Um turista queira visitar determinados países, entre todos os que o senhor visitou, o que o senhor aconselha, ou quais países as pessoas vão se surpreender para conhecer, e outros que elas devem, se puder evitar, melhor, porque poderão ter problemas. Na sua avaliação aí nesse sentido aí, pela sua experiência que eu teve em loco aí, até como dica para as pessoas que gostam de viajar. Eu evitaria Paquistão, talvez. Um país bem problemático, um governo bagunçado, polícia corrupta. Evitaria Paquistão. As surpresas da nossa viagem foi principalmente a Rússia, é um país sensacional, e a Turquia. Para quem gosta de história, ver, né, cidades antigas com 2.000 anos, 3.000 anos, 5, 6.000 anos, a Turquia é um país sensacional. Seguro, povo muito simpático, é um país sensacional. A Rússia é um país de pessoas muito gentis, mas a Rússia, ela tem um turismo, ou um turismo de natureza, os russos adoram pescar, caçar, coisas do tipo, ou então um turismo nas grandes cidades, como Moscou, São Petersburgo, onde você tem coisas maravilhosas para ver. Mas nós não chegamos até lá por causa da guerra, e a gente acabou ficando só no sul da Rússia. Os países islâmicos, o Irã é sensacional, mas é evidente que não dá para visitar agora, né? É um país sensacional, tem muita história, uma cultura muito interessante, cidades muito bonitas, povo extremamente gentil, extremo, com os turistas, a Rússia também. Mas a Turquia é um país maravilhoso. Eu estou entrando na Turquia agora e eu estou assim, feliz de saber que eu vou entrar na Turquia de novo, porque é um país do ponto de vista histórico, tem uma boa sensacional, tem uma boa infraestrutura, não é um país caro. Então, é um país sensacional. A Turquia, para mim, foi um dos melhores. Sobre a Europa, o brasileiro adora visitar a Europa, né? Uma vez, duas, três, quatro e cinco. Então, a gente conhece aquele cara que foi 5 vezes para a Inglaterra, foi para a França 3 vezes, foi para a Espanha 2 vezes, para Portugal 5. Para quê? Vá para o restante do mundo. A Geórgia, onde nós estamos, é um país muito bonito para praticar esportes de inverno, para visitar simplesmente no inverno. Você não precisa esquiar. Você pode vir onde nós estamos aqui, ficar uma semana curtindo, comendo bem. Então, tem muitos locais. A Armênia é muito bonita, tem uma natureza sensacional, país seguro. O Irã não é mais, mas a Armênia é. A Turquia é extremamente segura e a Turquia tem infraestrutura europeia praticamente. A Turquia, na minha opinião, ela está há 5 ou 10 anos de se igualar à Europa em termos de infraestrutura. País rico. A Turquia é muito rica. As pessoas no Brasil não têm essa ideia, né? Nossa, a Turquia é rica. Opa! A Turquia tem uma renda per capita, PPC, poder, paridade de compra, semelhante à da Espanha e Portugal, gente.
E a Turquia cresce 4, 5% ao ano. Por isso que o Erdogan está há 15 anos no poder. O país está indo bem. Então, eu evitaria apenas esses países que eu citei. O Nepal é maravilhoso, tem uma infraestrutura ruim, mas não é um país caro. E tem uma natureza maravilhosa. Nós fomos até o campo base do Everest. Nós fomos para Annapurna, que é outra montanha maravilhosa. Nós ficamos 20 dias no Everest, no Parque Nacional do Everest. É um local maravilhoso e não é tão caro. O Annapurna é mais barato ainda que o campo base do Everest. A gente chegou a quase 6.000 metros de altitude no Everest, no Annapurna, na Índia, no Himalaia. E há países que são mais difíceis, né? A Índia é um país mais difícil. Mas você pode comprar um pacote turístico de luxo, que você não vai passar pelos perrengues que nós passamos na Índia. Paquistão eu não aconselho a visitar, a não ser que você vai querer fazer um turismo de natureza e visitar as montanhas de 6, 7, 8 mil metros do Paquistão. Mas o Nepal é maravilhoso. O Nepal é um país que eu quero voltar algum dia no Nepal, para ficar mais uns 3 meses lá. Nós ficamos 5 meses no Nepal. Para visitar mais uma vez o campo base do Everest, para visitar mais uma vez o Himalaia, nas entranhas do Himalaia, onde nós caminhamos, eu e o Belmiro. No Everest nós chegamos a pegar menos 19 no Parque Nacional do Everest. Em Gudauri, onde nós estamos agora, eu cheguei a pegar menos 17. Pra vocês terem uma noção, a gente está na Geórgia agora. Nós estamos aqui no primeiro dia de verão. Vocês estão no inverno, a gente no verão aqui. Hoje vai fazer 2 graus com chance de nevar. No verão dos caras vai fazer 2 graus com chance de nevar hoje à noite. Hoje eu não pude sair de manhã, eu estava indo para a Turquia, tive que cancelar, porque estava 3 graus com chuva. Mas é assim. Foge da Europa. A Europa é cara. Vá para outros locais. A Europa é legal, se você nunca foi. Mas se você já foi uma vez, visite outras áreas. Professor, a gente tem a limitação pelo tempo. Queria agradecer muito a sua participação. Eu orgulho aí, o Jornal em Foque está entrevistando o senhor diretamente da Geórgia aí, né? E aí, senhor rumando aí para a Turquia, né? Turquia, depois vai para a Itália, né? Não sabe se vai para a Noruega, enfim, os seus desafios e destinos. Queria agradecer muito também. Isso tudo também, professor, ressaltar também os apoiadores que também fazem aí, contribuem para esse sonho se tornar uma realidade. Muito obrigado pela sua presença, sucesso aí também na sua empreitada nessa reta final. E eu faço questão que o senhor tenha, quando o senhor chegar a Santos também, venha aqui diretamente, aqui pessoalmente aos nossos estudos aqui para falar, quem sabe aí, livros, séries, enfim, conteúdos não faltarão. Professor, muito obrigado pela sua presença. Certamente as suas aulas de história vão ser mais disputadas aí do que ingresso para ver aí partida na Copa do Mundo aí do próximo ano. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Muito obrigado, viu? Certamente eu irei aí no programa ao vivo, e eu queria agradecer a todos e todas e queria convidar vocês a conhecer nossa página no Instagram. É só digitar pedalando, foto minha com o Belmirão, e visite nossa página. E é isso. Muito obrigado, eu agradeço a todos e todas. Saudades de Santos, da gloriosa Vila Belmiro. E eu espero voltar para Santos, até se eu não for para a Noruega, para o Círculo Polar Ártico, que seria a nossa última aventura, mas a gente está com bastante experiência com o frio agora, está se dando bem. Então, se eu não for para o Círculo Polar Ártico, até outubro eu devo voltar para Santos. Caso a gente vá para o Círculo Polar Ártico, voltaremos provavelmente em novembro ou dezembro. Mas é isso. Abração para todas e todos. Saudades da gloriosa Santos, da gloriosa Vila Belmiro. Abração aí para todas e todos. Professor Luiz Fernando Prestes, que tem uma página na internet, Pedalando na História. Vale a pena você conferir, se inscrever, conhecer aí a história, né, do professor Luiz Fernando Prestes, que é professor de História também, já percorreu 42 países, 25 mil quilômetros percorridos. Enfim, um grande exemplo de vida, não só ele, ao lado do seu companheiro, o Belmiro, homenagem à Vila Belmiro, né? Agradecer ao Luiz Fernando, agradecer a você que nos acompanha pelas nossas redes sociais. Lembrando, reprise 5 horas da tarde na TV Com e no mesmo horário na Rádio Santos FM.
92,5 MHz no dial ou no aplicativo. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã em mais um Jornal em Foque. Tchau, tchau. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.